Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então para nossa segunda live, né? Enquanto as pessoas vão entrando, né? Eu quero agradecer, né, a presença das pessoas que estão aqui, que vão estar aqui, e para as pessoas também, né? Para você, papai e mamãe, que também vai ver esse vídeo, né? Em outras publicações que eu vou colocar, né? Então, para quem não tá aqui hoje é uma segunda-feira de carnaval. Para algumas pessoas, né, tá em casa com os filhos, né, ou não conseguiu, né, tirar esse tempo para estar aqui. Mas esse conteúdo vai ficar disponível, ele é gratuito, ele vai ficar disponível, né? E o tema de hoje a gente vai falar sobre agressividade, né? Então eu também já quero, antes da gente começar, eu quero fazer o meu convite, né, para que vocês estejam lá. Então agora a gente já tô com um canal no YouTube, né? Psicóloga Maria Rodrigues, só colocar isso, vocês vão me achar lá. Né, a gente está também postando alguns vídeos lá, né? Aqui no Instagram, né? Vocês já conseguem me acompanhar, então eu tenho feito vídeos diários para que vocês saibam mais, né? Melhor conduzir a educação dos seus filhos, né? E na página também no Facebook, né? @psi_maria_rodrigues, vocês também vão estar tendo esses conteúdos gratuitos, né? Eu tenho falado que eu falei na semana passada, né? Para quem não viu, tá lá no YouTube, tá lá no Facebook esse vídeo, que é meu vídeo de abertura, que toda segunda-feira às 8h30, né, da noite, meu compromisso de estar aqui com vocês, passando conteúdos relevantes, né? Eu quero que seja realmente, né, relevantes para a sua vida de papai, de mamãe, né, ou de educador que está muito próximo das crianças. Eu também tenho 2 filhos, né, então eu sei bem os desafios, né, que temos no dia a dia, né, então a gente está aí no feriado, sábado, domingo, segunda, terça, para a maioria das pessoas, né? Então a gente sabe dos desafios diários, né? Mas a gente também sabe o quanto que é gratificante, o quanto nos entusiasma, né? A gente poder ver que a nossa intervenção de pai e mãe tem feito realmente diferença na vida dos nossos filhos. Então hoje eu vou trazer para vocês o tema da agressividade. Eu sou psicóloga, né? Então eu vou trazer alguns conceitos na área da psicologia, mas eu não vou me remeter tanto, né, conceitos teóricos, porque eu quero, papai e mamãe, que vocês possam utilizar dessas informações que eu tenho passado de uma forma prática, né, na sua relação no dia a dia, né, que acho que isso vai ser mais importante. É claro que eu já quero trazer uma ressalva, que assim, eu estou falando de alguns comportamentos, de alguns direcionamentos para a criança típicas, né, que a gente tem falado, que as crianças que têm nos acompanhado nos atendimentos, né, e esse é meu referencial, não são de crianças atípicas, né, que aí a gente vai trabalhar com referencial um pouco diferente, com abordagens, né, e com direcionamentos diferentes, não que não possa ser usado, né? Mas são outras condições para você, se você é papai e mamãe de uma criança típica, né? Um autista ou que tem algum outro tipo de transtorno já diagnosticado, provavelmente também você já está sendo acompanhado por profissionais, né? Que vão te ajudar nesse processo. É claro que sempre é válido, né? O que eu falei para vocês, eu sou mãe também, eu sei que todas as informações, às vezes, mesmo que não é da minha área, mesmo que não é da minha abordagem, né, trazem contribuições, né, para o nosso dia a dia. Acho que é isso que a gente também tem que ficar aberto. Então, a agressividade a gente vai falar desse tema, né? A agressividade é quando a gente fala que a criança ou seu adolescente ele tem uma conduta, né, direcionada, né, agressiva contra alguém
ou contra, né, que ele vai ter uma conduta, um ato que vai gerar alguma perturbação física ou psicológica, né, para uma outra pessoa, para um objeto, para um animal ou para um grupo, né? E aí eu já vou falar para vocês um primeiro ponto importante para a gente pensar. A gente pensar um comportamento agressivo, a gente tem que estar pensando na intencionalidade dessa pessoa. Então, saber se foi um ato agressivo, né? A gente tem que pensar nessa intencionalidade, está muito elencada isso. Então, às vezes a gente vai ver alguns comportamentos dos nossos filhos e a gente vai já de primeira mão falar que foi um comportamento agressivo, mas eu até falo, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Às vezes tem alguns tipos de mordida que as crianças pequenininhas, né, dão, né, que já aconteceu lá em casa com a Rebeca, que às vezes ela tá tão parece que tentando transbordar aqueles sentimentos que ela tá tendo e que não é agressividade, que ela morde, né? Às vezes de felicidade, de externalizar essa sensação gostosa até que ela tá tendo, né? Então não é um comportamento agressivo. Então a gente vai ter que observar isso e principalmente a situação que assim às vezes a gente tem normalmente a intenção, né, essa prática de falar, a criança é agressiva, o adolescente é agressivo, o adulto é agressivo, né? Então deixar claro que a gente tem falado aqui de comportamentos agressivos, né? Porque aí a gente tira um pouco esse peso sobre essa pessoa, como se ela também não pudesse mudar aquilo que ela está realmente fazendo, né? Então é um comportamento, né? Ela está tomando essa atitude que pode ser que seja muito frequente, sim, pode ser que faz parte da prática dela, mas realmente não é ela, e por isso que ela tem a possibilidade de mudança, né? Porque não é essencialmente não é o cerne dela, né? E aí a gente vai falar, eu vou falar para vocês de dois tipos de agressividade, tá bom? Então a gente vai falar primeiro da agressividade proativo, que é quando a criança ou adolescente ele tem intencionalidade, é deliberado esse comportamento agressivo, né? Então é como se ele já conseguisse pré-determinar que ele vai ter esse comportamento, né? Ele tem construído, ele já programou essa reação. E principalmente acontece, né, porque a criança ela vê como ela tem, ele é visto como um comportamento positivo, né? Ele tem ganhos, né? Então, o ganho pessoal nesse momento, né? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, mas o ganho pessoal nesse momento é muito maior do que o ganho social, né? Então, ele continua tendo esse comportamento agressivo, principalmente se ele vê que ele ganha alguma coisa após esse comportamento, né? Então, por exemplo, ele bate numa outra criança na escola, mas ele tem um reconhecimento social, né? Que ele reconhece dessa forma, né? Que as pessoas acham que ele é o valentão, o machão, alguma outra situação. Então esse é um tipo de comportamento, né? E aí a gente vai ver alguns resultados, mas a maior parte dos comportamentos agressivos que a gente tem observado são principalmente com as crianças muito pequenas, é o comportamento reativo, é o comportamento agressivo reativo, né? E aí vai se falar de uma reação realmente que ele tem, né? Principalmente quando ele é frustrado, né? Quando ele tá com raiva, numa disputa de brinquedo, alguém não deu realmente ali naquele momento, né, uma reação para uma frustração que normalmente ele tá tendo, perdeu o jogo e ele atira alguma coisa na outra criança que estava jogando com ele, né? Ele não planejou, né? Ele não tem. A gente vai ver que ele sente depois dessa reação que a função social, né?
ele não, é negativo para ele, né? Porque ele não gostaria, né? A intenção dele não é deliberado dele ter machucado um amigo jogando um sapato no amigo ou qualquer outro objeto que ele tem ali naquele horário, na hora do jogo, tá bom? Então são esses tipos de reação. Para quem já tem me acompanhado, a gente tem falado, né? Do cérebro da criança, do cérebro do adolescente, do nosso, né, do nosso cérebro. Então, as variáveis que estão relacionadas a esse comportamento agressivo são variadas, né? Primeiramente, a gente vai pensar que tem realmente características fisiológicas, né? Então, exatamente por essa mudança cerebral, né? Você lembra que a gente vai falar do andar de baixo e o andar de cima, né? Uma criança muito pequena, né? Ela tá mais presa a esse andar de baixo, o andar de cima ainda está sendo construído. Essa situação de empatia, de você ver o outro, de você observar, de você compreender a situação, de tolerar a frustração, ainda está sendo construída, e é o nosso trabalho estar nessa construção, mas isso vai acontecer, a gente vai ter ao longo da nossa vida também alguns comportamentos que a gente observa mais agressivos. A gente tem observado tanto em crianças como em adultos, né? A gente observa esse comportamento principalmente relacionados a um comportamento reativo a alguma situação. É claro que os estudos também dizem que, assim, quanto mais novo a gente intervir, né, com essa criança, quanto mais cedo a gente fizer essas intervenções, menos problemas ele vai ter ao longo da vida adulta, né? Essas situações tendem a não continuar na vida adulta, mesmo que o seu filho tenha algum problema, um problema mais sério, né? Porque, ou pelo menos, esses comportamentos agressivos tendem a diminuir ao longo do tempo, tá? Então, a gente falou, né? Então, tem essa variável que uma determinação fisiológica, e grande parte desse comportamento agressivo, ele é aprendido socialmente. E aí a gente pode se perguntar, mas como assim, né? Ele só tá em casa, tá numa boa escola, né? Tem bons amigos, né? Onde é que ele tem aprendido esses comportamentos? E assim, eu não quero, pai, mãe, te deixar com sentimento de culpa. Eu já tenho falado disso, né? De falar assim, mas eu tenho me esmerado, eu tenho feito, né, me dedicado à educação do meu filho, e realmente eu tenho observado que essa agressividade dele tem aumentado. Então, assim, o que a gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma análise da situação, né? Como a gente faz uma análise funcional do comportamento da criança, a gente tem que realmente nos observar o ambiente, né? Porque pode ter esse lado fisiológico, né? Mas grande parte dos nossos comportamentos nós aprendemos, né? E aí a gente só tem que observar onde realmente estamos aprendendo, e não para que traga para você que eu falei, um sentimento de e agora eu que estou fazendo alguma coisa errada, né? Mas sim responsabilidade, né? Então eu vou falar lá no final do nosso vídeo, e depois vocês podem colocar alguma pergunta que tiverem, né? Que assim, a gente tem que observar, a gente tem que intervir nesse comportamento. A gente não pode deixar que esse comportamento agressivo, tanto ele proativo ou reativo, aconteça sem que a gente tenha uma intervenção, tudo bem? Depois, eu tô vendo aqui, Thaís, a gente não consegue abrir o vídeo, mas depois vocês podem estar colocando todas as perguntas, né, ou situações que vocês querem que eu também possa dar um feedback agora, tá? Então, tem um caderninho aqui de cola pra gente organizar o pensamento.
Então eu falei para vocês, a gente tem que intervir nessa situação. E como que a gente pode pensar nessa intervenção? Né? Eu falei bem rapidamente, né, como que são os tipos de agressividade, qual que são as causas, né, que vêm de várias variáveis que a gente vai pensar nesse comportamento agressivo, e eu vou falar para vocês de duas situações que a gente pode analisar, pensar. Vocês podem escrever aí no papel analisando algumas situações dos seus filhos, para que depois a gente possa pensar a melhor intervenção para vocês no dia a dia, né? Então, eu já tenho falado para vocês que quando a gente vai pensar nos nossos comportamentos dos nossos filhos, a gente tem que pensar no antecedente, né? E depois nas consequências que estão vindo depois desse comportamento. Então a gente tem que imaginar realmente, né? Ele é agressivo só na escola, né? Ele mantém essa agressividade só com aquele coleguinha, ele mantém esse comportamento agressivo só com o pai, só com a mãe, né? Quando ele tá com muita fome, ou quando ele está com muito sono, né? Então, são variáveis que a gente precisa colocar no papel e poder entender em quais situações o seu filho está tendo comportamento agressivo, né? E depois você tem que pensar, né? E aí é o que eu vou falar para vocês o que a gente pode fazer, mas é pensar qual é a consequência desse comportamento agressivo. Qual é o seu comportamento, ou do professor, ou dos colegas, ou do avó, do vô, ou de qualquer pessoa que está perto dele após esse comportamento. O que realmente tem... o que tem feito, que consequências, qual é a conduta que as pessoas têm tido com ele logo após esse comportamento acontecer, né? Então, se ele pega um brinquedo do colega, né, numa disputa de brinquedo, o colega pega o brinquedo dele, ele pega e bate no colega ou morde ou faz alguma outra situação, né? Quem está perto, o que ele tem feito, né? Que intervenção está acontecendo? Então, essas variáveis a gente tem que colocar no papel para que a gente possa observar. E aí, a consequência após esse comportamento, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com consequências que vão gerar a gente trabalhar com o cérebro da parte de cima da criança, né? Se você... Nessa situação, por exemplo, ele te dá um tapa porque ele tá frustrado porque você não deu alguma coisa para ele, e você reage agressivamente também e dá um tapa de volta, né? Você tem não trabalhado ensinando ele a lidar com esse sentimento, com essa frustração, com essa raiva, né? Você tem acionado esse cérebro do lado, né, da parte de baixo, que também é reativo, né? Então, ele vai reagir, provavelmente ele volte a dar um tapa. Ou se naquele momento realmente ele pare de ter esse comportamento, é bem provável que a longo prazo, né, às vezes nesse primeiro momento, né, quando a gente age com agressividade batendo, ou tendo alguma reação chacoalhando, dando gritos, né, às vezes esse tipo de reação, no primeiro momento você vai ver que a sua criança para até de ter o comportamento, mas a longo prazo a gente está realmente dando modelos agressivos para ele trabalhar, né? Quando esse sentimento voltar, ele não vai saber outra forma de lidar senão batendo também, né? E aí a gente vai ver algumas situações, né, que a gente não consegue ter o controle nesse momento, e a gente vai ver a nossa criança repetindo esse modelo lá fora. E aí nesse momento a gente se coloca a pensar, né? Por que é que ele tá batendo no coleguinha? Né? Por que é que ele tá gritando com outra pessoa, mandando? Por que é que ele tem agido dessa forma? Mas realmente são alguns modelos que a gente, sem perceber, às vezes a gente tem dado. Então eu quero que vocês pensem
pensando nessa consequência, que tem duas formas para a gente trabalhar com isso. A gente tem que pensar no déficit comportamental e no excesso comportamental. O que é isso? São conceitos talvez novos para vocês, eu quero explicar um pouquinho, mas só para que vocês fiquem com essa informação e comecem a observar, não precisa nem lembrar do nome, mas o efeito que esse conceito traz quando a gente começa a observar os nossos filhos. O déficit comportamental, por exemplo, é o que tem faltado para que essa criança aprenda, para que ela não age agressivamente. Por exemplo, ela não tem tido empatia, ela não tem reconhecido o outro, ela não tem habilidades sociais, ainda faltam trabalhar algumas habilidades sociais. Ela não tem uma autoestima completa e às vezes ela age agressivamente. Então tem várias coisas para se trabalhar e não realmente o foco na agressividade, né? Que às vezes a gente só fica querendo parar aquele comportamento naquele momento. E é isso que acontece quando a gente age agressivamente, batendo, tentando parar aquele comportamento. Não que a gente não tem que parar, eu vou falar para vocês depois. Mas a gente precisa ensinar algo após parar esse comportamento, né? Não precisamos. A gente tem que observar se a consequência dada tem feito realmente eles aprenderem esse déficit comportamental que eles estão tendo, né? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente vai precisar ensinar para eles, para que realmente ao longo do tempo, né, não vai ser de uma hora para outra, a gente tem falado isso, mas ao longo do tempo a gente vai observando que eles vão aprendendo a ter esses comportamentos outros que não precisem agir agressivamente. Eu não tô falando, né, que às vezes a gente quer que os nossos filhos não tenham raiva, né? Nós somos seres humanos e a gente não quer que ele tenha algumas emoções. Eles não podem ficar bravos, eles não podem ficar com raiva. Não é isso, gente. Isso é inerente à nossa formação, né? Realmente tem várias situações, às vezes, que a gente tem raiva, a gente fica bravo, né? Mas a gente só vai... a gente não precisa falar para eles que eles não podem ficar bravos, né? Realmente, eles vão ficar bravos, porque também a gente fica bravo. Só que a reação passa a ser diferente de acordo com o que a gente vai ensinando para eles. Por isso que a gente fala que a gente precisa ensinar, isso é válido para crianças desde o nascimento, né? A gente vai ensinando para eles outros comportamentos mais adequados para que eles possam expressar essa raiva, porque o sentimento vai existir, né? Quando eles vão se sentir frustrados, eles vão querer o brinquedo, eles vão querer o colo da mãe se a outra criança, se o outro filho está no colo, né? Eles vão querer ser reconhecidos, né? Então a gente só precisa entender que essa consequência tem que gerar esse aprendizado. E aí a gente tem que pensar que excesso comportamental ele está tendo, né? Então tá faltando excesso, ele tem batido muito, ele tem chorado muito, ele tem vários outros comportamentos que você vê que a sua criança tem tido um excesso que não são comportamentos adequados. Então a gente não pode fazer, né? A gente já tem falado anteriormente, a gente não pode reforçar esse excesso, né? O que tá demais, que a gente quer que diminua, a gente não pode reforçar. E às vezes algumas situações do nosso dia a dia que eu tenho certeza, pais e mães, que às vezes não está na nossa consciência isso, mas a gente tem repetido modelos que gerem um reforço do comportamento agressivo, né? Só um pouquinho. Então a gente acha que fazendo aquela atitude a gente diminui a agressividade dele, mas realmente a gente tem reforçado o comportamento agressivo porque tende ele voltar a acontecer, né? Primeiramente, quando também a gente tem um outro fator que
quando a gente não liga para esse comportamento, quando a gente não intervém nesse comportamento, a gente não dá os limites, a gente não faz as orientações, a criança também reconhece, né, que esse comportamento pode ser seguido dessa forma, né? Então a gente tem que observar essas situações, né? Então ele bate para ganhar alguma coisa, ninguém intervém, ele com certeza vai colocando esse tipo agressivo, né? Ele vai fazendo esse comportamento porque isso vai sendo aprendido e vai ficar uma agressividade proativa porque ele reconhece que ele tem algum ganho, né? Então a gente tem a nossa responsabilidade, né? Não é nossa culpa, é nossa responsabilidade intervir nesse comportamento. Então, uma das situações que a gente é muito fácil e a gente pode começar a fazer com os nossos filhos são os 3 passos, né? A gente precisa ajudar eles a reconhecer. Por exemplo, normalmente essa situação do comportamento agressivo vem, né, quando ele se sente frustrado, quando ele tá com raiva, quando ele tá bravo por algo que ele não ganhou, ou por algo que as pessoas não fizeram com ele ou tiraram ele daquela situação que ele reconhecia como prazerosa, né? Então a gente precisa primeiro fazer ele reconhecer esse comportamento. Para as crianças maiores, a gente já pode intervir às vezes com perguntas, né? Perguntando se ele sabe o que ele estava sentindo, né? O que passou, o que ele sentiu, o que ele pensou. Para as crianças pequenas é muito difícil a gente pensar em fazer perguntas, às vezes, né? Tem algumas teorias que trabalham com isso. Mas uma criança muito pequenininha, a gente precisa fazer ele reconhecer mesmo, né? Eu vi, né? Observei que parece que você estava bravo, né? Você não gostou quando o amigo pegou o brinquedo que você estava na mão. Então a gente precisa fazer ele reconhecer e depois nomear esse sentimento, essa reação que ele teve, né, para que ele entenda realmente. Você estava bravo, né, você chorou porque você queria algo. A gente precisa nomear esse sentimento para ele, né, para que às vezes a gente consegue nomear falando, né, eu vi que você também tava com sono, né, você tava com fome, né, a gente precisa fazer eles reconhecerem e diferenciarem, né, esse sentimento, esse turbilhão de coisas que às vezes tem passado no corpo deles, no cérebro deles, mas que eles não conseguem reconhecer ainda. E depois o nosso trabalho é fazer eles expressarem, né? Eles precisam nomear, eles precisam reconhecer, nomear e expressar o que tem acontecido com eles naquele momento, né? Falando, né? Utilizando a linguagem. Por isso que eu falei que uma criança muito pequena, a gente vai dar esse modelo, né? Como é que eles podem fazer, o que é que eles estão sentindo. Eu vi que você ficou bravo, né? Tem um vídeo que a gente fala que tem uma menininha, né, que ela fica tentando colocar o canudo, né, e não consegue, né, e fica lá super brava, né, porque ela não tá conseguindo fazer a situação, né? Então vamos pensar nesse caso que a gente precisa falar, né, para a criança depois. Eu vi que você ficou muito brava, muito chateada porque você não conseguiu colocar o canudo, mas pega a criança e dá esse modelo. Mas olha aqui, ó, tem outra forma da gente colocar que você vai conseguindo fazer isso. Então a gente precisa dar direcionamentos, né? A gente fala que ele não pode morder, mas a gente precisa gerar um direcionamento do que ele pode fazer, né? Eu não tenho nenhum problema em falar para vocês que a gente não utiliza o não com as crianças, né? Tem alguns casos, né, que algumas teorias, algumas pessoas, né, têm falado disso, mas eu compreendo, né, que o não bem utilizado, ele faz parte das nossas vidas, né? Não tem problema, né? Então a gente vai falar um não, ele não pode fazer aquele comportamento, mas a gente precisa criar no cérebro dele qual modelo então ele vai poder seguir,
né? O que ele vai poder fazer depois, né? Que ele sentiu aquela raiva. A gente vai nomear, a gente vai falar para ele o que realmente ele tem sentido e ajudá-lo a encontrar esse sentimento que às vezes a gente tem olhado de fora e também não é o que ele tem sentido realmente. A gente vai ajudá-lo a nomear, a expressar, e depois a gente precisa dar um novo modelo, que não é o modelo agressivo, né? Então ele não vai precisar morder, bater no amiguinho que pegou o brinquedo dele. Mas então, eu vi que você ficou chateado, né, quando o seu amigo pegou seu brinquedo. Mas a gente pode brincar com outro. Vamos escolher outro? Ou você pode falar para o seu amigo que ele vai brincar um pouquinho, que depois que ele brincar, ele vai querer o brinquedo, que você também vai querer o brinquedo. A gente precisa gerar na cabeça dele uma forma dele trabalhar com esse cérebro do lado de cima, que ele pense numa solução para esse problema, né? Uma solução efetiva. Você lembra que eu falei para vocês? Uma solução a longo prazo. Ele vai trabalhando com a espera, ele vai trabalhando com a frustração, ele vai trabalhando tentando achar outras formas, né, dele ter aquele prazer, mas que não seja usando a agressividade. E para que isso aconteça, a gente precisa estar muito próximo dos nossos filhos nesses momentos. E se você não está próximo, às vezes esse comportamento agressivo acontece na escola, acontece em outras situações, a gente precisa orientar essas escolas, né? Você vai procurar, né, o profissional, o psicólogo para te ajudar nesse processo, que às vezes não é tão simples assim, ou ainda não está nesse automático o nosso pensar nessas orientações, mas eu vou passar esses conteúdos, vou continuar repetindo esses conteúdos para que fique muito mais próximo do nosso agir, da nossa conduta também, essa reação, né? Então a gente precisa fazer com que eles se expressem melhor, né? Que eles se comuniquem, que eles não vão precisar desse comportamento agressivo, de se expressar agindo, porque eles vão conseguir lidar com as frustrações, lidar com os desafios deles, também falando, também às vezes fazendo outros comportamentos mais adequados, às vezes jogando uma bola, às vezes entrando num grupo de lutas, em outros ambientes, né, que eles vão aprender a reagir de uma forma adequada. Mas é o nosso papel, né, e é o convite para que vocês possam, né, fazer esse trabalho durante a semana, né? Observe um comportamento agressivo que o seu filho tem tido. Toda vez que ele fica frustrado, ele joga alguma coisa no chão, ele joga contra alguém, né? Não adianta a gente agir, né, nesse momento também com agressividade ou com gritos ou gerando uma situação que ele vai somente reagir, né, e ele não vai começar a pensar. Então, nesse momento é que precisamos também manter a nossa tranquilidade para que a gente faça uma intervenção, que ele possa reconhecer, que ele possa nomear, que ele possa expressar o que ele está sentindo e a gente dar um novo modelo. Então, a gente realmente precisamos estar preocupados com que modelos, né, estamos sendo para os nossos filhos, né, como está sendo o nosso comportamento. Então, às vezes a gente reclama mesmo, a gente fala que ele bate em todo mundo, que ele não consegue lidar com a frustração, mas a todo momento ele tem observado isso na gente, né? Para todos os desafios que a gente tem, a gente não consegue se controlar. Ou a gente chora muito, ou a gente se descabela, ou a gente grita. A gente não consegue também expressar, se comunicar ou ter um modelo que ensine para eles que não é essa forma, não é a melhor forma de reagir. E inconscientemente, né, eles vão estar, né, eles vão fazer esse modelo. Né? Eles vão trazer esse modelo para si, e quando estiverem numa situação de raiva, de frustração,
eles vão realmente partir para a agressividade, porque é essa forma que eles têm observado que o ambiente deles responde. E aí, ó, é uma coisa que a gente fala, né? Por exemplo, se às vezes você age agressivamente, você bate, né? E o comportamento da criança cessa naquele momento, ele também vai reconhecendo que às vezes no primeiro momento ele reconhece que o comportamento do outro parou, aquilo que ele não queria aconteceu, né? Você enquanto pai não queria, fez isso e ele parou. Então ele vai aprendendo que ele pode agir dessa forma com a outra pessoa, com um grupo, com um objeto, com um cachorro, com um animal, né? Com qualquer outra pessoas que fazem parte, pessoas, objetos ou animais que fazem parte do ambiente dele, ele acha que ele agindo agressivamente, o comportamento também vai parar, aquilo que ele não quer que aconteça. E ele vai ser reforçado, às vezes, se isso acontecer no primeiro momento, né? Mas lembra que eu falei? A longo prazo, isso não tende a ser tão linear assim como a gente pensa, né? Então, assim, eu estou ensinando ele sabe que o comportamento negativo, ele não pode fazer aquilo, o comportamento inadequado. Mas a longo prazo, a gente vai gerar consequências que eu imagino que não é as consequências que vocês esperam para um filho, gerar baixa autoestima, gerar o sentimento de insegurança, às vezes até de rejeição com o grupo, porque se ele se torna uma criança muito agressiva, o grupo começa a não aceitá-lo mais, né? Às vezes ele não reconhece isso no primeiro momento, porque ele tem algum ganho naquele momento. Mas a longo prazo são esse tipo de adolescente e adulto que a gente vai criando, às vezes sem observar, sem ter a consciência real que grande parte dessa construção foi marcada por alguns comportamentos que a gente teve com ele quando pequenos, né? Então esse eu falei, né, é um convite, né, para que você, pai e mãe, comece a observar, comece a fazer essa intervenção, né, esteja próximo, lide com seus próprios comportamentos, com seus próprios sentimentos, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda de um profissional, né? Eu tenho, né, trabalhado, eu tenho grupos de programas de orientação de pais, a gente tem um atendimento individualizado, tem várias formas, né, a gente procurar ajuda, mas a intervenção precisa ser logo no início dessa infância, né? Se você está vendo agora esse vídeo e às vezes você se fala, não, mas minha criança já está crescida, né? Não tem problema, né? Algumas coisas já foram aprendidas, mas igual eu falei para vocês, os comportamentos, a gente pode aprender novos comportamentos, ter novas reações, e eu creio nisso, pelo menos que a gente diminua, minimize alguns comportamentos inadequados que a gente não quer, né, que os nossos filhos levem para a vida adulta, né? Então essa intervenção na infância, ela é muito necessária porque a gente está trabalhando com prevenções de transtornos de conduta, por exemplo, que são situações muito mais graves lá para frente, né? Então faz muita diferença a nossa intervenção, da gente ter pelo menos consciência. Se você não conseguiu pensar nesse comportamento, não conseguiu fazer esse tipo de reação, intervenção naquele momento, que pelo menos logo após ele você tome essa consciência, nossa, não precisava ter agido dessa forma, ou a minha conduta não foi a melhor, e que nessas próximas situações a sua conduta seja diferenciada, né? Porque você também vai ter mais consciência do seu comportamento. Você lembra que eu falei no começo? A gente precisa começar a observar ao nosso redor, pensar no antecedente, pensar no consequente, não só para a conduta agressiva dos nossos filhos, mas para todos os comportamentos, né? Então, e aquilo a gente precisa gerar uma conduta diferente, uma intervenção diferente, porque senão
esses comportamentos tendem a continuar e tendem a aumentar, principalmente quando as intervenções não vão ser mais só suas, né? Pai, mãe, avô, avó, né? Eles já vão estar na escola, eles já vão estar em outros grupos, sendo reforçados de uma forma que às vezes a gente não sabe. Né? A gente não sabe como é que eles estão sendo reforçados lá fora e às vezes essa intervenção não é a melhor situação, né? Então tem a nossa prática é que a gente possa imaginar que essa intervenção possa começar a ser dada desde o início da infância, né? Principalmente isso, eu sempre falo com os meus filhos, né? A gente precisa comunicar, eu entendo que você está com raiva, observei, né, que você não gostou de perder, né, mas a gente não pode agir dessa forma e a gente pode agir dessa forma, né? Ou vamos pensar qual seria a melhor maneira para você agir nessa situação. Como é que você gostaria que um amigo fizesse com você quando você ganhasse e ele perdesse, né? Para crianças um pouquinho maior. A gente precisa gerar que ele consiga se expressar e consiga achar outras formas de expressar essa raiva, esse sentimento de frustração, né? Esse sentimento que é inerente nosso, principalmente em situações onde nos são tirados algo que a gente estava fazendo de muito gostoso, né? Ou que nos vai fazer também ter que fazer algo que não é do nosso agrado naquele momento. Precisamos estar observando esses comportamentos, gerando essas intervenções. E certamente, gente, se vocês colocarem em prática isso, como eu tenho colocado em prática com os meus filhos, como eu tenho observado nos atendimentos clínicos, né, nesses 11 anos de atuação com crianças e com pais, realmente vai fazer diferença. Você vai observar que você vai criando outras habilidades para os seus filhos, né? Às vezes a gente também tem grupos que ensinam habilidades sociais, né? A gente precisa fazer que esse cérebro do lado de cima, né, seja completo, seja acionado, né, para que a gente tenha essa vida saudável mentalmente, que a gente possa conviver em grupo, né, e possa ser melhor aproveitado todas essas convivências. Tudo bem? Da minha parte era isso, né? É uma pequena parte do que a gente pode falar sobre agressividade. Se ficou alguma dúvida para quem está aqui e quer perguntar algo, eu posso responder agora. Mas vocês também podem, né, deixar nos comentários, né? Podem me mandar uma mensagem pessoal no direct ou, né, para quem está lá no Face. Então, vocês podem se comunicar depois e tentar, às vezes, vocês podem me trazer outros caminhos também para se pensar, são vários. Eu coloquei um apanhado geral, principalmente para as crianças menores, né? E que eu tenho certeza que vai fazer a diferença já. Logo, né, vocês já vão ver alguma diferença no comportamento do seu filho. Principalmente se a gente ensinar que eles podem se expressar de uma forma diferente e que eles veem que nós estamos nos expressando de uma forma diferente. Ou se você já se expressa dessa forma, que a gente faça, né, essa repetição, né? A gente fala, né, o aprendizado é uma repetição, né? E que a gente faça para todos os momentos, né? Uma repetição com consistência e com persistência, né? Então que a gente pratique isso para que também fique para nós uma forma, não vou dizer automática, porque tem que estar consciente, mas que a gente faça, né, produza esses comportamentos de uma forma mais leve, né? E aí vocês já vão ver o resultado e isso tende a continuar. Eu não sei se alguém que está aqui, né, tem alguma pergunta para me fazer, né? Se vocês têm algum comentário, vocês podem escrever esse comentário que eu vou estar lendo, né? Para quem vai ver na reprise depois, eu vou estar lendo, né? E estar respondendo.
Vou esperar um pouquinho aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. E também, se ninguém tiver a pergunta agora, vocês podem estar me mandando depois, eu posso mandar no pessoal, ou também tá fazendo depois outras lives, né, que vão estar direcionadas realmente ao que você tem o desejo de conhecer. A live da semana que vem ainda tá para se definir o tema. Depois eu vou fazer aí para vocês responderem, às vezes, o que mais vocês querem saber. Se lembra que o nosso encontro é toda segunda-feira, às 8h30. Eu vou estar trazendo conteúdo, né, que possa ser relevante para a sua vida, que possa gerar essa diferença já, né, que você já possa ter uma informação que possa ser colocada em prática já no seu dia a dia com seu filho. Vamos lá, se alguém tem alguma pergunta. Então, agradeço, viu, gente? Agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Essa live vai ficar aqui no Insta por 24 horas. Vocês podem ver na reprise, podem divulgar, vocês conseguem mandar para outras pessoas. Eu vou estar postando depois lá no YouTube. Eu falei que meu canal agora é Psicóloga Maria Rodrigues. Eu vou estar deixando lá também. Então, são todas, vamos usar agora todos os recursos que a gente tem para que mais pessoas, né, eu falei, né, mais pessoas têm essa informação que às vezes a gente não tem na nossa vida anterior. Antes de ter os nossos filhos, a gente não aprende às vezes alguns conceitos, algumas práticas, algumas intervenções que são realmente necessárias para que a gente tenha um convívio melhor com eles, que a gente produza essa saúde mental, né? E que também possa gerar para nós, mães, pais, família, né? Essa saúde mental, né? Porque senão a gente fica preso a esses comportamentos que a gente não consegue mudar, essas reações que a gente não consegue intervir. E emocionalmente a gente também cria os nossos desafios, nossos problemas, né? Então eu sempre penso, né, na psicoterapia infantil linkada com a orientação de pais por isso, né? Porque temos que trabalhar com esses dois caminhos, né? Esse ambiente somos nós, trabalhamos em nós algumas situações para que a gente possa produzir essa transformação nos nossos filhos, ok? Então, até mais, gratidão para todas, acho que todas, né? Todos que estiveram aqui e para todos que também vão ver no reprise, tá bom? Espero realmente que esse conteúdo seja relevante na sua vida. E peço também para quem, quando eu colocar lá, curte, se inscreve no canal, que mais pessoas, né, o YouTube, o Facebook, acredita, né, façam um comentário para que isso chegue para mais pessoas. É essa forma, né, que a internet trabalha. Então, quando vocês fazem um comentário, né, esse conteúdo atinge mais pessoas. Obrigada, viu, gente? Boa noite, bom carnaval.